livro de Atos, capítulo 16, dos versos 25 a 34. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes à mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Pai, nós queremos te dar graças e pedir que o teu Espírito venha ministrar nos nossos corações, nesses breves minutos de reflexão que teremos aqui. Fala conosco, fortalece a nossa vida, é o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de meditar nesse texto e ter a figura do carcereiro como o nosso foco principal do texto. Então, a partir da vida do carcereiro, eu gostaria que nós pensássemos a respeito dessa narrativa que nós acabamos de ler aqui juntos. A menção principal que se faz ao carcereiro, é curioso, uma primeira menção que podemos destacar aqui do texto, é que quando vai se falar sobre esse carcereiro de uma maneira um pouco mais detalhada, ela acontece logo após o episódio do terremoto. O que precede a descrição desse carcereiro é um terremoto. Nós sabemos, olhando para a história, como os terremotos eles são devastadores. Há 10 anos atrás, houve um terremoto fortíssimo no Japão e devastou aquele país. Muitas pessoas morreram ali e deixou destroços. E nós podemos dizer que não apenas os terremotos literais deixam destroços, mas também aqueles terremotos existenciais. Não precisa pensar muito, é olharmos para esse ano, quantos têm sido abalados por esse verdadeiro terremoto que a gente tem passado no mundo. Essa semana, inclusive, infelizmente, nós tivemos a notícia de um suicídio de um empresário na cidade de Bebedouro, porque vendo a impossibilidade de abrir o seu negócio, seu restaurante, é um homem bem conhecido na cidade, e por ter quebrado, falido e não conseguir mais levantar recursos para a família, ele acabou tomando uma atitude drástica dessa e, infelizmente, são muitos os que têm passado por esses terremotos existenciais. Agora, se por um lado a gente pode dizer que os terremotos eles geram destroços, eles geram destruição, nós podemos olhar para esse texto e dizer que os terremotos vindos da parte de Deus, por mais que eles abalem a nossa estrutura, eles, por um outro lado, servem para ajustar a nossa vida. Nós olhamos para esse texto e vamos ver como esse terremoto que veio da parte do próprio Deus, se ele abalou a estrutura daquele lugar, por outro, serviu para ajustar a vida desse carcereiro, para colocar a vida desse carcereiro no lugar que Deus pretendia, e a própria vida do apóstolo Paulo e de Silas. A gente pode destacar uma primeira verdade, olhando aqui para esse texto, logo no versículo 25, e dizer que os terremotos vindos da parte de Deus, eles servem para libertar, eles servem para abrir portas na nossa vida. Versículo 25 diz que eles oravam, Paulo e Silas, que eles cantavam, todos os presos escutavam. Aí no verso 26, na primeira parte, de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões, as correntes que prendiam aqueles criminosos, todas foram abertas, foram quebradas, as portas se abriram.
É curioso porque quando Deus envia terremotos, quando Deus permite que terremotos venham sobre a nossa vida, e Deus, vez por outra, chacoalha o nosso ser, abala a estrutura da nossa vida, mas se nós formos honestos e percebermos e acatarmos esse agir de Deus, esse terremoto vai servir, como aconteceu aqui, para abrir portas, para trazer libertação. Os terremotos que vêm da parte de Deus, eles servem para melhorar a nossa vida, para aperfeiçoar a nossa vida, servem para nos libertar de vícios, de cadeias, servem para nos libertar de problemas que nós carregamos, de pecados que nós carregamos muitas vezes. Quando a gente permite que esse terremoto trabalhe no nosso ser, nós vamos ver essa libertação acontecendo na nossa vida. O salmista vai dizer no capítulo 126, que quando a sorte de Sião foi restaurada, eles retornaram da Babilônia, ele vai dizer que aquilo foi como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um deserto, mas em alguns períodos, em um período do ano, ali aconteciam chuvas fortíssimas que deixavam um riacho, um verdadeiro riacho passava naquele lugar, mudava o curso do deserto, mas também provocava vida, gerava frutificação, gerava fertilidade, gerava progresso para aquele lugar, ele trazia vida. Da mesma forma, os terremotos vindos da parte de Deus, eles vão gerar vida em cada um de nós, vão gerar vida no nosso ser, vão servir como instrumento de libertação para nós. Jesus estava no Gólgota, ele havia sido crucificado, e quando ele diz, eu entrego o meu espírito para o Deus Pai, o texto diz que um terremoto acontece, mas aquele terremoto também, o texto vai dizer que rasga o véu do templo de cima a baixo. É a morte de Cristo e aquele terremoto, em função da morte de Cristo Jesus, que vem deixar caracterizado que uma porta se abriu e agora nós temos acesso à presença de Deus o Pai, porque o sangue de Cristo foi derramado em nosso favor, o terremoto veio para abalar a estrutura da terra e para deixar caracterizado que uma porta se abriu, que um novo caminho se abriu para nós, e a mesma coisa acontece em outros aspectos da nossa vida. Os terremotos da parte de Deus, eles servem para trazer libertação, para quebrar cadeias. Mas o texto ensina para nós também que os terremotos vindos da parte de Deus, eles também nos fazem despertar do sono. Olha comigo aqui que curioso a continuação do verso 26. Todos foram soltos, aliás, aí o verso 27 diz, acordando o carcereiro. É curioso, porque o terremoto foi o motivo que despertou aquele carcereiro do sono, ele estava dormindo. Paulo e Silas estavam cantando a Deus, Paulo e Silas estavam louvando a Deus, mas o carcereiro estava num estado de sonolência, ele não estava ouvindo o que Paulo e Silas estavam declarando, ele estava numa situação de alienação para aquilo que Paulo e Silas estavam declarando, mas é o terremoto que faz esse homem cair em si. Muitos vivem hoje num estado de sonolência. Muitos cristãos, inclusive, passam por períodos de verdadeira sonolência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, ele inclusive diz, chegou a hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Nada de bebedeiras, de orgias, de glutonarias, nada de desperdiçar nossa vida com banalidades, com coisas fúteis, com coisas sem valor. Mas o curioso é que é o terremoto que Deus traz muitas vezes e chacoalha com a nossa estrutura, que faz a gente cair em si. Quando muitos passam por situações difíceis, que eles começam a reconhecer aquilo que de fato tem valor na vida deles. É depois de uma doença severa, é depois de um problema severo, é depois de uma crise profunda que as pessoas passam a, por exemplo, valorizar a família, passam a valorizar o estar na presença de Deus, passam a valorizar as coisas de Deus, passam a valorizar o sagrado. O terremoto serve para nos despertar, serve para fazer com que a gente acorde para a vida. Mas o texto ensina para nós também que nos terremotos nós aprendemos a acatar a palavra de esperança de Deus. Esse homem, o texto diz que quando ele acorda, ele vê as estruturas abaladas, ele percebe que houve um terremoto, embora estivesse escuro ali, ele tira a sua espada e está pronto a cometer suicídio, porque ele só consegue perceber o caos,
Ele só consegue pensar no pior. Os presos foram embora, fugiram. Naquele momento ele só consegue ter olhos para as coisas ruins. E aí ele resolve pôr um fim na sua vida. Não havia esperança para esse carcereiro. O que ele vê é simplesmente as trevas, é simplesmente a falta de resposta. Como muitos nos nossos dias só conseguem enxergar a ausência de resposta. Só conseguem enxergar a falta de resposta, a falta de recursos, as dificuldades, só consegue ver caos. Não consegue ter esperança mais na vida. Mas quando esse homem está prestes a dar um fim na sua vida, ele ouve a palavra do apóstolo de Cristo: não faça isso. Não dê um fim à sua vida, porque a sua vida não terminou. E pelo contrário, a vida daquele carcereiro estava começando. Ele ia entrar para a vida, ele ia passar da morte para a vida dele estava iniciando justamente por conta do terremoto. Mas há uma palavra de Paulo: não faça isso. Da mesma forma, nesses dias, meus irmãos, é necessário ouvir os apóstolos de Cristo, no sentido daqueles que estão enraizados na palavra de Deus, não que existem apóstolos no sentido dos que nos confiaram a palavra, mas no sentido dos enviados de Deus. Eu falo no sentido dos missionários, daqueles que proclamam a palavra de Deus. É necessário acatar a palavra dos homens de Deus, como eu falei de Eliseu, como eu falei de Elias, e hoje falando do apóstolo Paulo, porque é a palavra de Deus que vai trazer ânimo ao nosso coração, é a palavra de Deus que vai trazer esperança para a nossa alma, que vai colocar um fim no desespero, porque o que esse homem tinha era apenas desespero. E acima de tudo, que você seja um apóstolo de Cristo nesses dias, um enviado de Deus para trazer esperança para as pessoas. O mundo carece de esperança, de bom ânimo. Seja uma voz de esperança nesses dias. Então, no terremoto, a gente aprende a acatar a palavra de Cristo Jesus e ser uma voz de Cristo Jesus, inclusive para aqueles que estão sem esperança. Mas a gente aprende também no terremoto, nós podemos ter certeza que Deus nos vê. A gente cantou há pouco aqui o refrão da música Sobre as Águas, né? E eu pedi para você ouvir como se o próprio Deus estivesse falando ao seu coração, né? Que Ele nos vê, que Ele vai nos guiar pela mão. Eu acho curioso esse versículo de número 29. 28, Paulo brada numa alta voz: não se faça nenhum mal, todos estamos aqui. Agora olha que coisa curiosa, o versículo de número 29, o carcereiro pediu luz. Faz a gente pensar, como alguns teólogos acreditam, que possivelmente Paulo possa ter tido uma revelação de Deus aqui, porque tudo estava escuro, havia trevas, estava tudo escuro. E Paulo, naquela escuridão, percebeu que aquele homem ia cometer suicídio. Mas mesmo que Paulo não tivesse tido uma revelação em relação àquele homem, porque o que dá força para pensar nisso é Paulo dizer que haveria salvação, inclusive para a casa daquele homem, de maneira específica. Ele tinha convicção de que Deus salvaria a casa daquele homem. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então Paulo, mesmo naquela escuridão da cadeia, ele estava preso, aliás, havia sido liberto depois do terremoto, mas ele diz para o carcereiro: não faça nenhum mal. E aí o carcereiro pede luz. Mas mesmo que não houvesse revelação, como alguns acreditam, o fato é que Deus estava olhando para aquele carcereiro. Os olhos do Senhor estavam olhando para aquele carcereiro no meio daquela escuridão, no meio daquilo que ele estava vendo caos. Os olhos do Senhor estavam sobre a vida dele, estavam postos sobre a vida dele. Eu gostaria de dizer para você nessa noite que os olhos do Senhor também estão postos sobre a nossa vida. Deus está olhando a tua vida. Deus está olhando o teu desespero. Deus está olhando a tua falta de fé muitas vezes. Deus está olhando para muitas das suas crises. Deus está olhando para a sua dificuldade financeira. Deus está olhando para os seus medos, para as suas inquietações. Deus está olhando para a tua vida. Ele conhece o teu ser. Mas se você ser tomado por essa consciência de que Deus olha para você, para a tua vida, que Ele não te abandona, isso vai servir de força para você caminhar, superar o medo, a ansiedade, inclusive passar por esse momento de crise financeira que talvez você esteja passando,
E isso vai te dar força para, inclusive, perceber as portas que Deus pode abrir na tua vida. Deus está olhando para cada um de nós, Ele não fica indiferente à nossa dor. Mas a gente aprende aqui também, por incrível que pareça, que os terremotos divinos nos levam a reconhecer que não existe melhor lugar para se estar do que a presença de Deus. Você não acha curioso que depois que vem o terremoto, o carcereiro vai tirar a vida, e Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui? Gente, lembra que ele está numa cadeia. Paulo não era criminoso, mas todo mundo que estava lá era criminoso. Só haviam criminosos ali naquela cadeia, e depois que as correntes foram abertas, que as portas foram abertas, nenhum criminoso fugiu. Isso é impressionante isso. Nenhum criminoso fugiu. A primeira coisa que eles deveriam fazer, a reação natural, normal, houve um terremoto, quebraram as cadeias, as correntes, vamos embora, é a nossa oportunidade de fugir. Mas todos os prisioneiros criminosos ficaram ali, não fugiram. Porque o que o texto nos sugere é que todos estavam perplexos diante do que Deus tinha feito. Havia uma consciência de temor ali tão grande que ninguém correu, ninguém fugiu. Havia uma perplexidade ali que tomou conta de todos os criminosos. Todos estavam tomados de um espanto por aquilo que tinha acontecido. Porque todos eles estavam ouvindo Paulo e Silas orando e cantando a Deus. E depois que o terremoto vem, ficou claro que aquilo era intervenção de Deus para os criminosos, a ponto deles continuarem ali, na presença de Deus. Ali onde Deus havia se manifestado. Isso é algo espantoso para nós, maravilhoso. E serve para nos advertir, serve para nos encorajar que não existe lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. A presença de Deus, ela conseguiu atrair e cativar o coração, inclusive, dos prisioneiros criminosos ali. Ao invés de pensar na própria liberdade, na fuga, eles continuaram ali, porque estavam tomados, capturados pelo temor do Deus Altíssimo. Não existe lugar que traz mais norte para nós, segurança para nós, que devolve uma consciência em relação à vida, que nos coloca de uma maneira reverente para com a vida, de levar a vida a sério, do que a presença de Deus, ela que renova no nosso coração isso. Então, quando o terremoto vem, ele serve para nos lembrar de que não existe lugar mais confortável para se estar, mais seguro para se estar, e não existe lugar melhor para buscar referência, orientação, do que a presença de Deus. Aproveita o terremoto para se colocar diante de Deus. Nessa noite, e diante do terremoto que a gente tem passado no Brasil e no mundo, e na nossa própria cidade, se coloca diante de Deus, meus irmãos. Sexto, o terremoto nos leva a reconhecer a nossa fragilidade. Esse homem vem e se prostra diante de Paulo e diante de Silas. Ele vem reconhecendo a sua limitação. Ele vem dizendo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele vem reconhecendo a manifestação de um Deus ali. Ele vem reconhecendo que havia algo de extraordinário em Paulo e Silas, que embora não fosse neles, mas no Deus que eles serviam. E aí ele se curva, ele se prostra diante de Paulo e Silas. Ele reconhece a sua limitação. Ele era uma autoridade, mas diante da manifestação de Deus ele se curva. Diante da manifestação de Deus ele se prostra. Meus irmãos, o terremoto serve para mostrar a nossa fraqueza. Às vezes está cheio de gente fazendo tantas coisas e só para a hora que é tocado pelo terremoto. Só para quando é tocado pelas adversidades da vida. Aí ele reconhece que ele não é nada, que ele é pequeno, que ele é dependente de Deus, que ele não faz as coisas pela força, pela sabedoria, ele depende exclusivamente de Deus. É diante da grandeza divina que a gente se curva. Quando Jesus, ele concedeu aquela pesca maravilhosa, que servia tanto para pagar os altos impostos de Roma, como inclusive para se alimentarem, é depois de ver isso, que Pedro se curva diante de Jesus e diz: se afasta de mim, porque eu sou um pecador, mestre. E aí Jesus diz: você será agora um pescador de homens. É ali que Jesus está trabalhando no ser de Pedro, que Pedro começa a despertar para a grandeza de Deus através de Cristo Jesus. O terremoto faz a gente reconhecer que nós não somos nada.
nós dependemos de Deus. Sétimo, o terremoto é uma oportunidade para a gente corrigir os erros. Esse homem consente com a prisão, era a função dele, ele prende os pés e as mãos de Paulo e Silas, acorrenta eles na prisão, mas depois que vem o terremoto, depois que tudo isso acontece, ele vem, pega Paulo e Silas, lava as feridas desses homens, serve esses homens. Ou seja, isso mostra para nós que os terremotos da vida também servem para a gente reparar erros. Na hora do terremoto, a gente pode começar a rever a nossa vida. É hora de parar para pensar onde é que nós estamos construindo a nossa casa. É hora de parar para rever a nossa caminhada de fé. Como eu falei, o terremoto revela a nossa limitação, as nossas fraquezas, mostra que a gente não tem controle de nada. São empresários que estão quebrando, é gente saudável que está perdendo a vida, gente perdendo um ente querido. A gente percebe que não tem controle de coisa alguma nessa vida. Então, nesse momento, é hora de fazer uma revisão da vida. É hora de olhar para a nossa alma. O que você precisa corrigir na tua vida nesses dias? Quais fatores você precisa reparar na tua vida? Será que é um perdão que você precisa liberar? Será que é você rever amigos que você não está vendo há tempos? Será que é uma atenção maior para a tua família, para a tua casa? Será que é reparar erros em igrejas que você passou, você foi no passado e precisa lá dar um abraço e corrigir alguma coisa que ficou pendente? Será que são relações na nossa própria comunidade de fé que a gente precisa reparar, que a gente precisa consertar, como eu falei no final do culto passado? Esse momento de terremoto é hora de rever a vida, é hora de reparar erros, é hora de corrigir posturas, posicionamentos. A gente precisa fazer isso nesses dias, porque é isso que tem valor, é isso que Jesus ensina. Jesus fala que o nosso perdão ao próximo, inclusive, está condicionado com o perdão divino. Perdoe para vocês serem perdoados. Esse é o momento de fazer essa revisão, essa autoanálise. Corrige o coração nesse momento. Permita que Deus corrija, discipline a tua vida. O terremoto serve para a gente rever erros, reparar erros. Vamos aproveitar esse momento para reparar erros. Quem sabe reparar erros na nossa história como igreja. Talvez culturas que a gente foi permitindo que se perpetuassem, que precisam ser corrigidas para que a igreja alcance êxito. O projeto Raiz só vai amadurecer e vai crescer se a gente também cortar com alguns erros do passado, se a gente corrigir algumas posturas equivocadas. Existem posturas a serem corrigidas na vida de todo mundo, em toda a igreja. Esse é o momento de rever coisas erradas que foram construídas para que a gente tenha êxito. E por fim, meus irmãos, os terremotos divinos, eles resultam em celebração e alegria. Eles resultam em festa. Esse homem, a história dele é narrada, começa com um terremoto, começa com uma situação complicada, ele só via trevas, mas ela termina com uma confraternização na casa dele, com Paulo, com Silas, com toda a sua casa batizada, e eles fazendo uma refeição juntos e com alegria. A família o texto diz que a família recebeu com alegria a palavra de Deus. Eles creram, estavam alegres pelo privilégio que Deus havia dado da fé, da salvação no lar deles. Então o texto começa com terremoto, mas ele termina com festa, termina com alegria. A Bíblia diz que, através do salmista, no mesmo capítulo 126 que eu citei há pouco, que ele vai nos encorajar nesse capítulo que o choro ele pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com os feixes, rompendo em cânticos de alegria. Então a gente pode passar por terremotos e chorar nos terremotos. Você pode chorar durante o terremoto. Você pode estar chorando por esses abalos que Deus permite que venha sobre a nossa casa e o nosso lar. Mas se a gente permitir que Deus trabalhe dentro de tudo aquilo que nós refletimos nessa noite, pode ter certeza que isso vai resultar em festa, vai resultar em alegria na tua vida, porque vai nos colocar no lugar adequado. Então, meus irmãos, os terremotos que vêm da parte de Deus, eles libertam, abrem portas. Os terremotos nos despertam do sono. É no terremoto que a gente aprende a catar a palavra de esperança.
No terremoto, a gente tem certeza que Deus nos vê, que Ele não fica indiferente à nossa dor. Os terremotos divinos, eles nos mostram que não existe melhor lugar para estar do que na presença de Deus. Eles mostram a nossa fragilidade, a nossa dependência. O terremoto é a oportunidade de corrigir erros, e o terremoto resulta em alegria, ele resulta em festa. Começou com aparência de tumulto, terminou com confraternização em festa. Agora, meus irmãos, esse terremoto que veio da parte de Deus, ele só veio para aquela prisão, ele só ajustou a vida daquele homem e mexeu com a estrutura, inclusive dos outros presos, porque havia um Paulo e um Silas clamando, orando. Mesmo tendo padecido, mesmo tendo sido açoitado, eles começaram a cultuar a Deus naquela cela. Só haverá terremotos da parte de Deus que vão abalar a estrutura da igreja, que vão abalar a estrutura da nossa cidade, do nosso país, que vão trazer correção se tiver um povo que ora, que clama, que intercede, que adora. Se não tiver Paulo e Silas clamando, adorando, buscando a face de Deus, não vai vir terremoto que vai trazer ajustamento, que vai trazer impacto, que vai mudar a realidade nem da igreja, nem de Ribeirão Preto. Então a palavra de Deus para nós é acima de tudo, para que a gente seja como Paulo e Silas, que na hora da dor mais intensa, não deixa de cultuar, não deixa de adorar, não deixa de clamar. Convido você comigo a fazer uma oração clamando nesse momento.